seu convidado, que vai ser o entrevistador, Daniel Peluso Guilhermino. O professor Marcos vai falar sobre socialidade e cultura em Husserl. Então, vamos fazer uma breve apresentação. O professor Marcos Sacrini Aires Ferraz possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela USP, realizou pós-doutoramento na mesma universidade, filiado ao projeto temático Gênese e Significado da Tecnociência, das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Atualmente, é professor livre-docente em regime integral no Departamento de Filosofia. Publicou livros e diversos artigos em revistas nacionais e internacionais sobre filosofia contemporânea, fenomenologia. Também se dedica ao estudo de teoria argumentativa e sua aplicação no ensino. Publicou a esse respeito 2 livros e artigos em revistas nacionais. Entre os livros que ele publicou estão O Transcendental e o Existente em Merleau-Ponty, Fenomenologia e Ontologia em Merleau-Ponty. E agora apresentar o Daniel. Daniel é doutorando em filosofia também pela USP, mestre em filosofia pela USP e bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E antes de passar a palavra, eu queria só lembrar o nosso público, o nosso gentil público, vamos dizer assim, que hoje nós teremos um sorteio do livro, aqui não sei se tem. Professor Leonardo, você está falhando, Não sei o se áudio aí está está sem câmera. vendo? Voltou? Quando começou a falar do Então, sorteio, o começou a livro do falhar. professor... Então, vamos lá, repito de novo. Esse sorteio está quente, né? Vamos ver quem vai ganhar. O livro é este, né? Que foi trabalhado, né? Vocês se lembram? Razão com Sabor de Mel, Ensaios de Filosofia Indiana. Quem ofereceu para nós é o professor Dilip. E o segundo livro é o livro do professor Jacinto, que vocês lembram que ele apresentou, que é a Epopeia da Criação, Enuma Elis. Então, nós vamos deixar para o final, e aí o Luca vai fazer um sorteio aí para nós. Então, Marcos, você e Daniel têm a palavra. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um prazer. Bom, acho que eu vou, na qualidade de entrevistador, vou dar o início aqui, então, né? Para passar já a palavra para o Sacrini, agradecer, então, a presença de todo mundo, agradecer o convite, né, para fazer essa mediação. E aí, Sacrini, para a gente começar essa conversa, né, quer dizer, a gente vai discutir, a gente vai conversar principalmente sobre esse livro seu, Socialidade e Cultura em Husserl, né, quer dizer, um tema bem específico, né, Socialidade e Cultura em Husserl, mas Husserl é esse autor, né, que desenvolveu a fenomenologia aí por mais de 30 anos, começou lá fazendo discussões sobre filosofia da aritmética, né? E aí chega no final da vida falando de ética, socialidade, antropologia, cultura. Seu estudo foca nesse último Husserl. Mas para a gente começar essa conversa mais geral, falar de modo mais amplo assim do peculiar, né? O característico da fenomenologia, né? Do seu método, caráter descritivo, o que exatamente é isso, né? Para quem não está muito familiarizado com a fenomenologia, só para a gente começar uma conversa, pode ser? Muito bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Um forte agradecimento ao Leonardo e toda a equipe do Filosofia na Praça. É um prazer estar aqui. E vamos lá começar essa conversa, lembrando que depois aí o público vai participar também, né? A partir de um período, vamos abrir aqui para as perguntas, então fiquem à vontade, tomem nota, façam as associações que vocês acharem pertinentes, depois podem colocar as perguntas, tá bom, pessoal? Realmente o programa é feito para vocês, para os interessados, né? Bom, então, vamos começar falando um aspecto bem geral, né? Quem foi Edmund Husserl, né? E qual a sua grande contribuição para a filosofia? Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente chega no livro, né?
que é, lógico, uma coisa bem menor, né, relativamente a toda essa primeira parte, né? Então, vale a pena retomar, né? Bom, não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas aqui a grande palavra, né, a palavra que nós associamos ao Husserl é fenomenologia. Fenomenologia. E é uma palavra que já tinha uma história, né? O Hegel mesmo já tinha publicado uma grande obra, a Filologia do Espírito, antes mesmo, os autores já falavam. E não é a mesma coisa, né, pessoal? Não é a mesma coisa. O Husserl é conhecido por ter fundado uma escola. Muitas vezes também é chamado um método filosófico e toda uma tradição. E deu o nome de fenomenologia. É disso que nós vamos falar, né? Hoje, é esse autor que eu tenho estudado nos últimos anos, nos últimos mais de 10 anos, certamente, né? Esse autor, a fenomenologia, então, é uma escola, um modo, uma orientação do pensar, cujas bases foram lançadas por esse autor, Edmund Husserl. E alguns tópicos muito gerais, né? Eu não estou pressupondo nada, tá, pessoal? Não estou pressupondo que vocês conhecem o autor, então, vou falar algumas coisas que podem soar básicas para quem já ouviu falar, mas, pelo menos, todos nós vamos nos entender aqui, né, sobre o assunto. Então, o que é isso, né? Fenomenologia. Né? O Husserl teve muitas fases, né, como o Daniel falou, né, na obra dele. Começou estudando matemática, né, e terminou propondo um projeto transcultural para salvar a humanidade. Né? Olha, uma coisa foi longe, né? Então, assim, é muita coisa, né? Imagina, não tem a menor pretensão de retomar aqui tudo que ele fez, mas tem esse núcleo, né? Essa ideia de uma fenomenologia. E o que é isso? Em poucas palavras, é o estudo do que aparece. Essa ideia do fenômeno como aquilo que aparece. E aí, um modo de entender, em filosofia, sempre ajuda a fazer oposições conceituais, né? Podemos substancializar as coisas, mas as oposições ajudam bastante, né? Então, o fenômeno é aquilo que aparece. E o Husserl opõe aquilo que aparece àquilo que é. Então, é uma oposição importante, né? O ser e o aparecer. Né? Isso teve configurações diferentes, né, na obra do Husserl, mas pelo menos a partir lá de 1906, 1907, isso ganha centralidade, né? A fenomenologia passa a ser chamada então como fenomenologia transcendental, ligada ao Kant, né? Herança kantiana. E o que marca o trabalho do fenomenólogo, né? Tudo de modo bem simplificado, é estudar o aparecer. E isso exigiria uma mudança de orientação. Porque, normalmente, as pessoas, e olhem, desde que nascemos, as crianças, os animais, mesmo os cientistas, quando estão trabalhando, opa, deu um... Esse é o mundo virtual, né, pessoal? Cai, mas a gente volta, tá bom? Não tem problema. Então é isso, né? Estamos voltados para o ser das coisas, como as coisas são. E a ideia do Husserl é, a partir dessa fase, né, criar um mecanismo reflexivo, um método para suspender o ser. Suspender o ser, pessoal. Aquilo que seria o mais básico na nossa vida. Nós nos reconhecemos como pessoas no mundo, nós somos pessoas no mundo, como que eu vou suspender isso? É um pouco essa a ideia. O método se chama redução fenomenológica, tem uma parte negativa que se chama epoqué, né? Suspensão do juízo. Depois uma parte positiva, que é encontrar o resíduo da redução. A ideia é, se eu suspendo o ser, eu não me interesso mais pelo ser das coisas, resta o aparecer, resta o fenomenal. Isso, segundo Husserl, é uma orientação antinatural. Nós, naturalmente, estamos voltados para o ser. E a fenomenologia vai suspender reflexivamente, metodicamente,
essa nossa propensão natural ao ser para tornar visível, tornar tratável o mundo dos fenômenos. Tudo bem, Daniel? Algumas ideias básicas, não sei se você quiser também pôr alguma questão em Sim. relação a isso, aí a gente vai direcionando a conversa. Isso, eu acho bom nessa clínica, porque isso já nos dá um gancho aí para esse trabalho específico, porque você resumiu aí muito bem, né, o que é essa atitude, essa orientação antinatural, bem característica da fenomenologia, e é sempre assim, suspender o ser das coisas, né? A atitude antinatural, a gente volta para o aparecer das coisas, né? Como é que entra o outro aí, né? O outro sujeito. É aí que vai começar essa etapa que é que você estuda aí nesse texto, né? Como é que é essa Exatamente. marca? Isso é um problema para o Russell lidar com outro sujeito, ao invés de lidar só com É um um sujeito problema. isolado e um mundo de coisas, né? Como é que seria isso? Muito bem, né? É isso aí. Olha como o Daniel pegou algo central, né? E o Russell se dá conta disso, talvez não inicialmente, né? É isso mesmo, né, pessoal? Eu falei de mundo de coisas, coisas que se fenomenalizam. Mas o que é que existe no nosso mundo? Com o que é que nós nos defrontamos no mundo? Com coisas. Pode ser, né? Está isolado numa floresta, tem um monte de pedra, né? Você está vendo um monte de coisa. Mas não é bem isso, né? Nós estamos em sociedade o tempo todo. Nos relacionamos com outras pessoas. Olha nós aqui. Tudo bem, tem a mediação técnica, né? Uma coisa nova, né? Dos últimos 20, 30 anos, mas ainda assim estamos nos relacionando interpessoalmente. E aí surge realmente uma questão, um problema. Ora, nós vamos reduzir, suspender o ser para fazer, para tematizar, tornar visível o aparecer. Isso vale para as outras pessoas? Essa seria uma questão central. Esse é talvez o mote que tenha me levado a escrever então essa pequena obra, que se chama Socialidade e Cultura em Russell, publicado pela editora FI de Campinas, né, que vai realmente meu agradecimento ao professor Florentino Neto, a diretora executiva Simone, que fizeram um excelente trabalho, né? Excelente publicação. E um pouco o problema começa com essa questão, né? Bom, nós temos que investigar o aparecer. Naturalmente, nós estamos tomados pelo ser, mas a questão transcendental, a questão sobre a origem, sobre o sentido da experiência, nos leva para o aparecer. E, como o Daniel bem lembrou, né? Mas não são só coisas. E as outras pessoas? E é isso mesmo, o Russell vai admitir uma certa dificuldade de lidar com o outro, a alteridade. Por quê? Pensem bem. Eu vou suspender o ser, reduzir tudo ao aparecer. Aparecer para quem? Para mim. O sujeito que permanece, o foco do aparecer. É verdade, esse sujeito, enquanto uma coisa natural no mundo, o Russell também suspende essa interpretação naturalista do sujeito, mas ainda assim permanece o foco subjetivo. Tem uma inspiração do Descartes aqui, pessoal. Não sei também quem conhece aí as meditações metafísicas. O Descartes também fez uma passagem do mundo para a subjetividade como um ponto de certeza absoluta, talvez possamos dizer assim. Essa inspiração o Russell retoma. Mas não tem algo esquisito em reduzir para o foco do eu os outros? Então quer dizer que as outras pessoas são como objetos para mim? Eu constituo as outras pessoas? Então foi um pouco esse o problema, viu, Daniel? Que eu tentei circunscrever como ponto de partida para esse livro. É um problema que o Russell se deu conta. Esse problema se chama, o termo técnico é solipsismo. Solipsismo. Esse termo indica a perspectiva filosófica que só
a vivência do eu vale. Não tem os outros. Poderia pensar, eu nem sei se os outros existem. Eu reduzi tudo ao foco do eu. Mas tem algo estranho aí, não é? É um pouco essa ideia, né? O que mobilizou a escrever o livro. Pois é interessante nessa clínica. Aí você fala de uma inspiração cartesiana, e isso fica na literatura secundária do Russell como a via cartesiana, né? A via cartesiana para a fenomenologia transcendental. Mas aí a pergunta, é essa a via única, definitiva da fenomenologia do Russell? Alguns autores críticos consideram que sim, por isso a fenomenologia seria incapaz de lidar com esse problema da alteridade. Você lista aqui vários autores, né, no início do livro, Apel, Sartre, Levinas, Gadamer, muitas críticas, né, à impossibilidade da fenomenologia husserliana de dar conta do problema da intersubjetividade, da alteridade. Como é que é mais ou menos então esse caminho do Russell para sair? É mesmo pela via cartesiana? É por uma outra via? Como é que você desdobrou isso aí? Sim, muito bem lembrado, né? O Russell sofreu críticas duríssimas. E, bom, e ainda sofre, hein? Não é muito difícil vocês lerem texto por aí. Bom, então o intelectualismo do Russell tal, já tá batendo, né, pessoal? Não é uma coisa muito positiva. Então, uma série de autores, inclusive no interior da tradição fenomenológica, né? Eu menciono aqui até um Sartre, o Levinas, julgam que se for esse o caminho, então acabou. A fenomenologia não tem nada a dizer de pertinente, de revelador sobre a alteridade. A alteridade seria um construto do eu. Mas não é só isso, não, que o Russell vai defender, pessoal. O Russell reconhece esse momento, que eu chamei então de solipsista, né? Ele chama, né? Só retomei o nome, ele reconhece isso como um momento numa reflexão maior. E isso, a análise fenomenológica poderia superar, poderia mostrar que o outro não vai ser um mero correlato, um mero construto, quase que um boneco, né, por assim dizer, que eu ponho do jeito que eu quero, né? Então, o que o outro depende totalmente de mim. Não é bem assim, né? Mas, num certo momento da obra, é verdade, ele se vê com esse problema e tem a ver, sim, com essa herança cartesiana. Tem a ver, sim, que é esse de toda a experiência do mundo para um ponto central, um núcleo de constituição de sentido, que seria o eu. E, bom, se é assim, parece que não haveria nenhum nível de autonomia para o outro. O que eu tento mostrar é que mesmo no interior da via cartesiana, depois a gente pode falar um pouquinho das outras vias, né? Mas mesmo no interior da via cartesiana não é tão simples assim. O autor desenvolve recursos para permanecer com o seu projeto de análise transcendental constitutiva e ainda assim ter algo relevante a dizer sobre os outros, sobre a alteridade, sobre o reconhecimento. Olha como esses temas são atuais, né? O Russell tinha algo a dizer do ponto de vista da fenomenologia lá no comecinho do século XX. Pois é aí que vai entrar nessa análise bem do início do seu livro, né, lá das meditações cartesianas, né, que tem a constituição da alteridade, mas me chama a atenção no seu livro também que ganha muito peso as análises de cunho ontológico, né, e aí já é uma outra coisa, não? Como é que funciona no Russell, né, na fenomenologia, essas análises de cunho ontológico, que são ainda pré-fenomenológicas, mas são o que ele chama de fio condutor. E aí, muito importante, na sua obra, você destaca a socialidade, né, como um fio condutor ontológico para a fenomenologia. Então, só para esclarecer, assim, né, como é que funciona isso tudo aí na fenomenologia do Russell e principalmente nesse estudo aqui, né, da socialidade e tudo mais. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho mais das vias, né?
das Isso. via, né, via ou caminho para, né, para a fenomenologia, para essa análise da constituição do sentido da experiência. Uma primeira via é essa cartesiana, né, que gera esse problema de você centrar tudo de modo muito rápido no eu como fonte absoluta de sentido. Agora, veja, essa ideia de um fio condutor. Qual é a ideia de Russell? O Russell entende. Bom, a experiência do mundo, o mundo, ele tem que aparecer, né? Senão não poderia nem saber dele. Bom, o mundo aparece. Então, o mundo, como um todo, ele é uma via para tratar do aparecer. Essa é a ideia de uma via, um caminho para a investigação fenomenológica. Essa é a via cartesiana, da experiência total do mundo para o eu e a sua vivência. Agora, em vários textos, o Russell reflete, espere um pouco, não preciso tomar o mundo como um todo, de modo assim tão geral. Cada região do mundo, cada esfera de ser, ou se quisermos, aí usamos o termo técnico que o Daniel usou, região ontológica, relativa a um tipo de ser, poderia servir como um fio condutor. Que ideia é essa? Ora, pensemos na natureza. A natureza também tem que aparecer. Pensemos, isso interessa, na cultura, no modo como as pessoas se relacionam em comunidades que têm uma tradição, isso também tem que aparecer. Essa ideia do ser ao aparecer, o Russell usa, primeiramente ele usa de um modo bem global, que é essa via cartesiana. Depois ele pensa, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Já no final de um livro que se chama Ideias 1, tem traduzido também, pessoal, uma tradução pela Ideias e Letras, né? O Russell reconhece cada tipo de ser nos dá um problema fenomenológico, que é como esse tipo de ser aparece. Então, nós podemos formular vários problemas constitutivos de análise transcendental. Tudo bem, esse ponto então, não é só o mundo como um todo, uma totalidade, não, eu posso tomar várias regiões, posso tomar a natureza, o Russell faz isso em Ideias 2. E posso tomar também a cultura e a socialidade, Daniel. Então, também esses foram pontos que eu explorei no livro, né? Um ponto é como é que o Russell lida com a alteridade de um ponto de vista cartesiano, é um grande problema. Ele tem lá algumas soluções, né? E outro ponto bom, vamos considerar no nosso mundo real como é que as pessoas se relacionam, como é que a cultura está estabelecida. E isso é um ponto de partida para a problemática fenomenológica. Agora, atenção, eu desenvolvo isso também no livro, né? O Russell explora em muitos textos, ele se dá tempo para explorar essas regiões de ser, pessoal. Por exemplo, a natureza, tem vários textos que ele fica pensando, como é que a natureza é constituída, o que é uma coisa material, como é que eu passo de uma coisa material para um organismo, são questões que ele fica se pondo, né? Da mesma forma, relativamente à cultura, então, puxa vida, como é que as pessoas se organizam? Tem várias formas de cultura, é uma só. Sociedade e cultura são as mesmas coisas. Essas não são questões ainda fenomenológicas. Que tipo de questões são essas, então? São questões sobre o ser dessa região. Pensemos na cultura como um domínio. Tem várias questões sobre o ser da cultura. E a isso o Russell chama de, repito, né, ontologias. Ontologias. Ele retoma também essa palavra é pesada demais na história da filosofia, meu Deus do céu. Tem desde lá dos gregos, né? E quer dizer muitas coisas, ora mais críticas, horas mais positivas, né? E para o Russell tem um sentido mais específico, uma exploração das características invariantes ou eidéticas, vou falar sobre isso também,
de uma região de ser, né? Eu usei esse termo aqui, eidético, né? O que é isso? Se refere ao termo grego eidos, que o Russell traduz como essência. E o Russell faz uma distinção importante, muitos autores não aceitam, entre fato e essência. Para o Russell, há essa diferença. Fatos são contingentes, compostos de coisas particulares que se desenrolam, se decompõem. Essências são os aspectos gerais que se instanciam, se exemplificam nos fatos. Tudo bem? Essa diferença é importante, né? Fato e essência. E as ontologias investigam os aspectos essenciais dos seres, das regiões. Então, para o Russell, é possível desenvolver uma análise ontológica da sociedade e da cultura. Aqui também os caminhos se dividem, né? Muitos autores vão falar, imagina, isso não existe, né? É só coisa empírica particular. Para o Russell vai dizer, não, não é não. Não é só pesquisa empírica não, pessoal. Nós podemos encontrar certas estruturas invariantes que marcariam o ser social em geral. É fascinante poder pensar, mas o que é isso? Então, toda a sociedade tem algumas características essenciais? O Russell diria que sim. Muita gente diz que não, aqui os caminhos se dividem. Né? Em relação à cultura também, o Russell diria que sim. E isso, esse tipo de estudo, o Russell, ele se dá tempo para desenvolver. E veja, né? Aqui um comentário um pouco mais técnico. Então, tem essa diferença na obra do Russell. Quem for estudar um pouco mais a fundo, tem textos que são de uma vertente mais ontológica e textos de uma vertente mais fenomenológica. As coisas estão desconectadas? Não, não estão, né? Normalmente, o ontológico é um caminho para o fenomenológico. Tudo bem? Mas há muitos textos em que o Russell desenvolve uma ontologia da sociedade e da cultura, Daniel e colegas. E eu tentei rastrear isso, de modo algum, né, com a pretensão de esgotar, mas pelo menos fazendo aparecer alguns dos grandes temas. Né? Então, por exemplo, o que esse autor pensa? Qual seria a essência ou alguns dos aspectos essenciais de toda a sociedade ou da cultura? Tentei buscar isso em várias obras. O Russell tem algumas respostas, algumas bem interessantes, que eu acho que realmente contribui para um debate atual, né, de teoria social. Eu tentei capturar isso também em alguns momentos do livro, Daniel. Ou seja, é muito interessante nessa Crine, porque a gente estava no início marcando aí as características da fenomenologia, né? Essa atitude antinatural, esse caráter descritivo, mas tem essa marca de uma investigação em registro eidético, né? Isso é bem característico da fenomenologia e chega nos estudos sobre cultura e socialidade, né? Quer dizer, ele vai investigar isso em registro eidético, né? Isso fica bem marcado nos artigos que você explorou, que ele escreveu lá para a revista Kaiso, né? Bem. E aí eu queria, assim, te ouvir falar um pouco mais sobre isso, como tratar, como Russell trata exatamente a cultura em registro eidético, porque, assim, no nosso senso comum, quando a gente fala de cultura, é isso, né? A cultura de um povo, a cultura relativa a um povo, né? Se tem essa, a culturalidade, digamos assim, como é que fica a relação entre culturas? Como é que Russell aborda isso? Não sei que você trata isso no seu livro, mas só para falar um pouco mais abertamente sobre isso, né? Claro, parece haver um conflito, né? Mas, né? É isso mesmo. E o Russell, num pequeno trecho, acho que é realmente de um artigo lá do... o Russell escreveu uma série de artigos para um jornal do Japão, uma coisa muito curiosa, pessoal, na década de 20 chegaram a ser publicados 3 artigos, é bem importante, temos tradução também em português desses artigos. É um livrinho que se chama Europa, Crise e Renovação, para quem se interessar. Esse realmente é muito, muito bacana, eu acho relativamente ilegível. Cheguei a trabalhar com os alunos no primeiro ano da nossa faculdade. Né? Então, ali, ele reconhece um pouco essa
talvez tensão, né, que o Daniel mencionou. A cultura, por um lado, não existe uma cultura universal. Cultura sempre se diz no plural. São culturas. É isso mesmo. Tem razão. Cada unidade nacional, cada povo se reconhece, entre outras propriedades também, mas pelas características culturais. Por outro lado, isso não impede o Russell, uma característica marcante da sua reflexão, de buscar, né, como o Daniel mencionou bem, esse termo até estranho, né? Nem me lembro se o Russell usa, mas a gente pode usar, que é a culturalidade. Veja que pergunta interessante. As culturas têm uma culturalidade? Realmente, né? Só os filósofos para perguntar uma coisa dessa. Mas é uma pergunta que o Russell se fez, e o Russell vai dizer, tem. Mesmo essa grande variedade de culturas, pensem, né? É verdade, né? No nosso mundo de hoje, eu li bastante antropologia, né? E é interessante, né? O nosso mundo de hoje ainda é bem homogêneo, né, pessoal? Com as redes de telecomunicação, tal. O mundo está bem integrado mesmo, mas mesmo na época do Russell já não era tanto, não. Assim, 100 anos atrás, e se você volta mais, realmente você tem relatos, nós temos relatos de viajantes, o outro chocava, a cultura alheia chocava, era muita diferença. Então é impressionante você falar, pô, mas tem uma culturalidade que permitiria reconhecer o mesmo em todas as culturas? E o Russell vai dizer, haveria, né? E aí, só retomando de modo rápido, né? O que é que seria, né, essa culturalidade? Sem esgotar aqui, pessoal. O Russell fala que a nossa vida cultural ela é marcada por conteúdos de sentido, ou predicados de sentido. Predicados de sentido são modos ou formas pelas quais nós nos referimos às situações, aos estados de coisas com os quais nós nos defrontamos de múltiplas maneiras. Esse predicado de sentido não é só pela linguagem, não. É pelo comportar-se também. E aí isso fica muito rico. Então, o nosso modo de se comportar, mesmo esse modo que eu estou mexendo a mãozinha aqui, isso aqui está exprimindo um certo predicado de sentido. Estou querendo transmitir, exprimir, tornar mais inteligível o conteúdo. Então, nossas ações, não só a nossa fala, nosso comportar-se, nosso modo de vida exprime predicados de sentido. Com os predicados de sentido, eles se objetivam. Eles têm um corpo sensível. O mais evidente é a linguagem, mas também nas próprias coisas. Pensem vocês, desde do momento que vocês acordam até que vão deitar, quantos objetos você usa. Olha, eu, Daniel, segurando uma caneta aqui. Estamos segurando caneta. Entende? O que é uma caneta? É um objeto que condensa materialmente sentido. Um objeto que indica o seu uso ótimo. Não é? Que é o quê? Escrever, né? Lógico, posso fazer outra coisa também, né? Posso tentar matar uma pessoa com a caneta. Não se deve, é claro, né? Mas é isso. Em cada objeto, folhinha, livro, papelzinho, não sei o quê, você tem sentido sedimentado, que orienta a ação. A cultura vai se marcar por essa objetivação do sentido. E mais um aspecto marcante, mais um aspecto decisivo da cultura, é a tradicionalização ou convencionalização. A cultura se marca por um faça assim. É assim que ocorre aqui, sem haver origem, uma origem clara. É também o domínio do costume, daquilo que é o convencionalizado. Nós aprendemos. A cultura é sempre herdada. Então, essas duas características, todas as culturas têm isso. O sentido
se objetiva numa língua, em gestos e numa cultura material. E esse sentido objetivado se tradicionaliza, é passado numa corrente intergeracional para as pessoas vindouras. Então, essas duas marcas talvez delimitariam uma essência da cultura, né, pessoal? É interessante pensar assim, né? Todas as culturas, lá dos Yanomamis, lá dos chineses, lá dos Zulus, né? Alguns exemplos que o Russell dá, né? Todas as culturas haveria objetivação e tradicionalização. É claro que com muitas especificações. Uma coisa que para o Russell faz muita diferença é a documentação do sentido via escrita. Não é assim que as culturas ágrafas, justamente, os povos ágrafos não têm cultura. Não, claro que tem cultura, mas o Russell é um dos autores que julga que a escrita permite àquele povo um registro tal dos seus conteúdos de sentido, dos seus valores, etc., que há uma mudança de patamar. É uma tese até polêmica, né? Mas o Russell defende isso. Então, eu apontaria esses dois aspectos. É muito interessante pensar como o Russell, né? Como é que o Russell vê as culturas. Ele não é um antropólogo, ele não foi fazer análise de campo, embora ele tenha lido os antropólogos. Ele gostava muito do Lévi-Strauss, né? Recebeu o livro dele, trocou cartas com o Lévi-Strauss. Então, como é que o Russell, filósofo, pensa a cultura? Por esse aspecto eidético, da essência. Qual seria a essência da culturalidade? É uma excelente pergunta, né? Olha, lendo o Russell, eu apontaria esses dois aspectos: objetivação e convencionalização ou tradicionalização. Apontaria por aí. Legal, legal. E aí, já, Sacchrini, assim, pegando esse gancho, né, das culturas ágrafas, né, que tem uma cultura, apesar de serem ágrafas, né, mas tem, e essa importância da escrita, né, do Russell, que o Russell dá, aí a gente já pode ir para um tema um pouco mais sensível, talvez polêmico, que é a ideia da cientificidade como configuração cultural, né, que o Russell vai falar bastante disso, e ele vai usar essa expressão talvez um pouco infeliz, né, de falar da ciência como ciência europeia, né? Pode dar a ideia de uma limitação étnica e tudo mais. No seu livro você fala, né, eu grifei aqui uma frase da página 198, que a ciência instaura uma nova historicidade em que membros de quaisquer culturas podem tomar parte. Então, como é que é isso? O que é essa ideia da ciência como uma configuração cultural e como que a gente lida com essa expressão aí meio infeliz, talvez, mas polêmica, certamente, né? Da ciência sendo ciência europeia, né? Nossa, excelente tema, né? Isso se marca principalmente na fase final de reflexão do Russell, na década de 30. Eu abordo um pouquinho no final do livro, né? O Russell é a última grande obra que ele publica em vida, e publicou faltando umas partes, né? Depois nós tivemos a edição completa póstuma, que se chama A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Então, realmente, né? Você chamar a ciência de europeia parece, puxa vida, né? Então, os outros povos não têm nada a ver, né? Eles não têm ciência, são ignorantes. E eu já vi leituras que vão por aí. Se fosse isso, realmente, sim, seria altamente censurável, né? Seria uma coisa realmente preconceituosa, né? Embora não se trate, nem tem a menor pretensão de ser advogado russo, né? de livrá-lo de falas que são preconceituosas, que algumas realmente estão lá, tem que ser reconhecido isso, tem que ser devidamente criticado, mas eu acho que esse ponto, esse é um ponto central, né? Esse seria um ponto central. Se realmente o russo fosse preconceituoso, aí realmente eu acho que a última fenomenologia cairia toda, né? Acho que esse ponto
permite uma outra interpretação, realmente ali lendo os textos, né? O professor Pedro Alves, nós tivemos a chance de conhecê-lo pessoalmente, né, Daniel? De Portugal, e responsável pela tradução de várias obras do Russell, ele tem uma expressão que acho que nos ajuda a entender essa fórmula do Russell, ciência europeia. Quando o Russell escreve isso, nós temos que retomar isso, né? Ele escreve isso na Alemanha, que, salvo engano, já tinha virado ali para o nacionalsocialismo, pessoal, depois de 1933, e o ambiente era terrível. Pense que o Russell tinha raízes judaicas, né? Ele se converteu jovem, mas não queria dizer isso, não queria dizer muita coisa lá, não. Chegou a sofrer perseguição, né? Então, essa ideia de ciência europeia, segundo o professor Pedro Alves, eu acho isso convincente, né? A ideia não é defender que a ciência é europeia, mas sim um chamado para os europeus se tornarem científicos. Então, não é a ciência europeia, é a Europa que deveria se tornar científica na época, porque já estava rumando para aquele nível de obscurantismo que logo deflagraria as piores que nós vimos, né? Sabemos da Segunda Guerra. Então, tem algo, se você contextualiza, ao falar em ciências europeias, era um chamado aos seus contemporâneos para se racionalizarem, não se deixarem tomar ali pela barbárie que estava em crescimento. Isso também é confirmado por toda a análise do Russell sobre o que é a ciência. A ciência, ela é um conjunto de operações, de procedimentos que estão sedimentados em instituições que têm uma história e que se desenvolvem no interior de povos ou culturas. Então, a ciência também faz parte dessa também é uma expressão dessa culturalidade. Agora, tem algo, o Russell realmente vê isso, é uma posição muito interessante. Não acho que deve ser descartado tão fácil, não. Haveria algo especial na cientificidade. Porque, vejam só, muitas análises mostraram com razão, né? Por exemplo, você vê o Adorno, Horkheimer, a dialética do esclarecimento, que há algo de dominador na dita cientificidade e até de opressor, de dominador. E sabemos, historicamente, não tem como negar, várias teorias científicas, resultados foram usados para dominar, para massacrar. Né? Não tem como, é inegável. Né? Agora, vejam, sem negar isso, de modo algum, o que o Russell aponta é um outro aspecto da cientificidade, que tem a ver com um certo valor cognitivo. O valor cognitivo do reconhecimento da correção, daquilo que é o correto, daquilo que porta a objetividade. Então, temos que separar as coisas. Ele não está falando da ciência como dominação, não está negando isso que foi usado. Ele está apontando, mas não é só isso. Os procedimentos científicos instauram um valor, que é o valor da correção, de buscar o que é o certo conforme o que as coisas são, e não conforme o que eu desejo, hein? Conforme o que as coisas são. Isso, o Russell nota, isso permite uma comunicação intercultural. Isso não seria, por essência, não seria, por princípio, não seria. Pode se desvirtuar, mas não seria uma dominação. Então, por exemplo, da Europa sobre todos os outros povos. Então, se vem alguém falando em termos científicos, é uma dominação. Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. O Russell quer garantir as condições que não seja só dominação, opressão. E, para isso, ele aponta para esse valor cognitivo da correção. O que o Russell quer dizer? Pensar cientificamente é algo que pode ser transcultural.
transcultural. Você não precisa ser um europeu para pensar cientificamente. O pensar científico é, no limite, o pensar crítico. É o pensar que surgiu com a própria filosofia, o Russell disse. E isso toma parte em círculos de pessoas que vão se ampliando e se ampliando para além das fronteiras. Pensar segundo o valor da correção. Pensar se perguntando o que é certo aqui conforme as coisas, e não conforme o que eu quero. Isso, para o Russell, tem um valor transcultural. Então, pense, isso tem uma certa razão. Né? Eu posso realizar um experimento aqui no Brasil, um outro grupo de colegas pode realizar lá na China, um outro grupo de colegas pode realizar lá em Angola, e dar o mesmo resultado. Nossas culturas são tão diferentes em tantos aspectos, nossos governos, nossos modos de vida, mas podemos reconhecer validades objetivas. Isso, para o Russell, tinha um grande valor, essa ideia de uma validade transcultural. Isso é muito interessante, porque isso nos dá a possibilidade de pensar que a cientificidade não é idêntica à dominação e à violência. Não quer dizer que não tenha sido usado, pelo amor de Deus. É horrível, e é usado ainda. Mas o Russell, nesse ponto, ele é até um otimista. Né? Não precisaríamos abandonar a cientificidade. Nós precisaríamos reformá-la. Tornar clara essa possibilidade de integração de saberes. Então, é interessante, por exemplo, essa valorização que nós vemos dos saberes tradicionais. Eu tenho a impressão que o Russell concordaria com isso. Concordaria. Se o saber tradicional se mostra correto, você tem que integrá-lo. É racional integrá-lo. Seria preconceituoso não integrá-lo. Então, essa é uma ideia, Daniel, que eu acho assim, muito ainda viva. Nós podemos discutir muitas coisas com essa noção de cientificidade, apesar do Russell se exprimir em algumas situações de modo, pelo menos, esquisito, né? Essa expressão ciência europeia realmente, nossa, como gerou polêmica. Eu gosto dessa interpretação do Pedro Alves, e eu acho algo que dá a pensar a cientificidade como um valor transcultural. Pessoas de culturas diferentes, com religiões diferentes, sistemas de governo diferentes, poderiam concordar sobre como as coisas são, se estudados com métodos rigorosos, buscando minimizar enviesamentos, etc, etc. É uma perspectiva otimista, né? Que eu acho que o Russell deixa para pensar a cientificidade. Né? Pois é, interessante essa crítica. E aí, assim, pegando já esse gancho também, isso do valor cognitivo da correção, do pensar crítico, né, como marca do pensar científico, é aí que a gente vai ter a ponte para a ética? É a partir daí que o Russell vai tematizar a dimensão ética da cultura, falar da vida comunitária autêntica, né? Como é que seria essa tematização da ética do Russell? Tem a ver com isso? A partir daí, você trata isso no finalzinho do seu livro também, né? Tem a ver porque, embora o Russell não negue o valor dos sentimentos como mobilização, né, para a ação, ele defende um processo de, poderíamos dizer, de criticidade para a ação ética. A ação ética é aquela que envolve, que reúne, né, a nossa capacidade de ser livre e a nossa reflexividade. Então, nós podemos agir livremente, mas muitas vezes não conseguimos satisfazer os nossos fins. Nós nos decepcionamos. Esse jogo, então, liberdade para fazer, decepção e reflexividade, né? Eu sofri, quis obter o bem e acabei sofrendo ou fazendo os outros sofrendo. E isso despertaria ou mobilizaria uma outra forma que não só a impulsividade afetiva, mas colocaria a racionalidade no jogo da ética. Então,
realmente, né, a ação ética, ela se move por valores. E valores têm uma carga afetiva. Valores nos levam a apreciar positiva ou negativamente as situações. O Russell é um autor que toma os valores de modo que tem como uma carga afetiva. Nem todo mundo faz isso, mas o Russell faz. Agora, essa carga afetiva, ela pode seguir na nossa vida cegamente. Um pouco, vamos por tentativa e erro e vamos ver o que acontece. O Russell nota, pelo jogo entre perspectiva de busca do valor, da satisfação e decepção, quase que nós somos lançados a uma reflexão racional, uma reflexão crítica. Que é o seguinte, o que eu devo fazer para não sofrer mais, né? Ou para minimizar o meu sofrimento e o sofrimento daqueles com quem eu me envolvo. Então, há sim um aspecto fortemente racionalista, talvez, na ética husserliana, mas eu insisto, sem negar o peso da afetividade como um motor para a ação. Nós agimos guiados por valores, nós agimos buscando a satisfação, mas muitas vezes essa ação ela é cega, ela gera o contrário do que buscamos. Então, esse valor cognitivo de buscar a correção, ele não se limita só a um conhecer objetivante, mas também a um agir valorativo afetivo. Isso aparece bem, de novo, né? Quem se interessar naqueles 5 artigos do Russell, que o Russell publicou lá no Japão, 3 deles, é verdade, os 2 últimos não saíram. Está publicado, então, na coletânea Europa, Crise e Renovação. Bom, Sacrin, nós temos agora aí, sei lá, uns 5 minutos até o nosso tempo. Acho que eu vou deixar a palavra com você, se você quiser fazer algum comentário a mais, alguma coisa que você queria destacar no livro. O livro, assim, né, ele é muito, muito rico, né, porque ele parte de muitos, vai costurando, né, as reflexões do Russell por obras publicadas, né, de fato, assim, meditações cartesianas, obras publicadas, assim, em vida, né, e também manuscritos depois, Husserliana 13, 14, 15, né, sobre a subjetividade, são esses mesmos números, né, 13, 14, 15, isso. 13, 14, 15. Da intersubjetividade. Então, sim, você passa primeiro, essa reconstrução bem detida e fina da intersubjetividade, depois vai tematizando a socialidade como fio condutor aí ontológico, depois vai falando da tradicionalização, diversidade cultural, todos esses temas, né? E aí eu não sei, vou deixar um pouco mais à vontade para falar algum aspecto que você acha relevante. Me interessa muito quando você falou aí que a cultura é marcada por um faça assim, né? É o impessoal, né? Isso é interessante porque na via cartesiana, né, é bem isso, você precisa de sujeitos que condicionam os atos sociais, mas esses sujeitos são condicionados pelos atos sociais também, né? Nós temos uma normatividade aí supra-individual, social, né, a qual nós devemos nos sujeitar, nos submeter. Então, como é que funciona isso também no Russo? Isso é um tema que me interessa, mas assim, vou te deixar bem à vontade, né, esses 5 minutinhos finais aí para falar mais livremente do que você acha. Então, só foi ótima, né, a conversa, só uma retomada geral do percurso do livro, para aqueles que se interessaram, né? O livro, ele vai fazer, como o Daniel mencionou, um rastreamento das questões em várias obras do Russell. O Russell não deixou nenhuma grande obra sobre socialidade e cultura, né? Se vocês pesquisarem, né? Cadê o livro do Russell? Não tem, né? Não tem, mas tem muitas reflexões em muitos textos por muitos anos.
E isso permitiu essa análise. Esse livro deve muito a outros livros, como toda boa pesquisa, como acontece, né, com toda pesquisa responsável, né? Então, já há alguns tempos, algum tempo, né, pelo menos desde a década de 90, vários autores, né, eu cito aqui o Steinbock, o Zahavi, mesmo o professor Pedro Alves, o Laurent Perrault, autor importante, Caminhada, todos esses autores, comentadores, já revelaram, falaram, olha, o Russell tem algo a dizer, porque as críticas, por exemplo, de um Habermas, mesmo de um Sartre, que são pesos pesados em filosofia, essas críticas perduraram por um bom tempo, né? Algo do tipo, a fenomenologia não tem nada a contribuir com teoria social. Não tem nada, é a filosofia da consciência, né? E a partir desses autores, isso aqui não quer ser nada mais do que mais um tijolinho nessa obra, né? A tentativa é mostrar que não é bem assim. O Russell tem sim reflexões pertinentes que contribuem para pensar o tema da socialidade, da cultura, entrelaçados a essa perspectiva que é a fenomenológica, que é a valorização da experiência subjetiva. Da experiência subjetiva como o núcleo, o motor da vida social e cultural, ainda que isso não impeça o Russell de reconhecer, como o Daniel mencionou, há mesmo uma impessoalização do sentido social. Puxa vida, o Russell reconhece isso, seria assim as relações mais complexas, mais já elevadas nas formas de sociedade, elas acontecem impessoalmente, né? Pensem numa instituição, pensem no governo, né? Você tem as pessoas que ocupam os cargos. Normalmente os cargos não são identificados às pessoas, né? Esperamos até que não sejam. A pessoa se aposenta ou termina o seu mandato e o cargo permanece. Outra pessoa tem que assumir. Então, você tem ali uma impessoalização da função. O papel social permanece. Quem vai preenchê-lo se altera. Isso é uma forma muito elevada já de relação social. Marca já sociedades complexas. O Russell tratou disso. Buscou instrumentos teóricos para tratar disso, né? Esse papel também da convencionalização, isso aparece na cultura, né? O costume, aquilo que se faz sem que ninguém ordene. Relações de influência. E nós estamos numa época que isso domina, né? Pensa, nós temos até a profissão, chama influencer. Ninguém nem sabe o que as pessoas fazem, mas essas relações de influência que são relações que não são claramente direcionadas por ninguém. Então, por exemplo, alguém vê um ator com um trejeito na novela, no outro dia milhares de pessoas estão imitando o ator, nem sabe por que está imitando. Esse tipo de coisa que marca tanto a cultura, né? Esses modismos, essa repetição um pouco irrefletida. O Russell buscou também ferramentas teóricas para tratar disso. É uma obra muito rica. Eu tentei dar conta desses 3 níveis da análise do Russell. O primeiro é a intersubjetividade, relações diretas aqui entre pessoas. Nós estamos vivendo isso agora, mesmo mediados tecnicamente. Intersubjetividade. Depois, socialidade. Depois, cultura ou culturalidade. Lógico, não são assim estratos totalmente separados, estão entrelaçados. Mas o Russell analisa separadamente cada um deles, dando clareza para esses conceitos. Então, eu queria dizer, encerrando essa primeira etapa nossa, que realmente o Russell tem coisas interessantes a dizer sobre temas normalmente tratados pela teoria social e análise cultural. Há contribuições desse autor que, por vezes, até injustamente, ainda é associado só a um cartesianismo do século XX, só a filosofia da consciência. Não é só isso, não. Tem muito mais aí na obra do autor, pessoal.
Bom, acho que é isso, né? Agradecer ao Sacrini, acho que o horário combinado aqui foi 8h30. Acho que o pessoal vai fazer perguntas agora, né? Não sei como é que vai funcionar. Acho que sim, né? Bom, muito obrigado, Marcos, Daniel. É uma entrevista aqui muito tranquila, muito didática, e realmente deu muito prazer ouvir e acompanhar, né? E passo a passo, né? A gente vê que o livro ele é costurado, ele tem alguma coisa que é um elo, né? Que vai ligando os assuntos, né? Dá curiosidade de a gente aprofundar mais nisso, com certeza, né? Eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai fazer a intermediação com o público. E depois eu tenho que dar uma pergunta aí também que eu queria fazer, mas vamos deixar o público primeiro, se tiver gente que quiser se manifestar. Boa noite aos professores, boa noite a todo o nosso público, espectadores. Obrigado pela excelente apresentação. Então, abro agora o espaço para quem quiser fazer perguntas. Sintam-se à vontade para ligar a câmera, ligar o microfone, ou então até mesmo escrever aqui no chat. Gente, não fica tímido aí, não. Pode, quem não quiser falar, pode escrever também, né? Tem uma Regina, mãozinha ali, Lucas. fique à vontade. Regina, a senhora está sem Oi, áudio. Agora sim. já abri. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos presentes. Eu tenho acompanhado algumas publicações do Marcos Sacrini, seu livrinho aqui. Não sou leitora do Russell, entendo muito pouco, também não sou filósofa. Eu sou doutora em ciência da informação, mas tenho participado de alguns grupos de estudo a respeito da fenomenologia da percepção e Merleau-Ponty. Então, você falou um pouquinho sobre como que está dividido esse livro, e eu tinha interesse em saber um pouquinho mais com relação à forma que ele vai lidar com a intersubjetividade sem transformar o outro num objeto da consciência. Será que isso é possível? Ou o outro acabaria sendo mais um objeto a ser reconhecido pela consciência? Se você puder falar um pouquinho mais sobre Claro, esse tema, é um tema que me claro, interessa e me motiva. claro, Regina, muito obrigado pela pergunta. Esse livrinho que você mostrou é antigo, hein? Acho que é 2006, hein? Que legal. Então, realmente, a questão da intersubjetividade, eu acabei falando um pouquinho menos, né? É muito legal você colocar essa pergunta, a gente conversa um pouquinho sobre o assunto. Quando é que vai haver intersubjetividade? Quando há o reconhecimento do outro como outro. E esse outro, ou, se quisermos na expressão latina, esse alter, o Russell vai apresentar justamente como o alter ego, um outro eu. Como eu reconheço o outro como outro eu? Aí, na própria formulação, já tem um pouquinho, a resposta é outro eu. Então, o eu vai ser o modelo para o reconhecimento do outro. Isso não tem muito como escapar. O outro será um outro eu. Entende, Regina e colegas? Então, é a partir do eu que o outro receberá o seu sentido de alteridade como outro eu. Agora, não é uma redução, uma mera redução ao objeto, porque o Russell reconhece que essa egoidade do outro, não é? Essa egoidade que faz a Regina ser a Regina, que faz o Daniel ser o Daniel, isso eu não tenho acesso.
Isso o Marcos não tem acesso. É uma coisa interessante, ele reconhece um limite, né? E o Russell vai dizer, uma frase bonita, algo assim, né? Então, o primeiro estrangeiro, o primeiro alheio, aquilo que realmente é alheio a mim, não é o mundo. O mundo eu ainda tem acesso, olha aí, consigo perceber as coisas, meu aparato perceptivo é razoável, é o outro eu. O outro eu, ele é inacessível, originariamente inacessível para mim. Eu nunca vou conseguir ter a vivência da Regina, a vivência do Daniel, do Leonardo. E ainda assim, eu reconheço o outro como o outro. Como é que o Russell resolve isso? Ele propõe o que ele chama uma constituição mediata. Então, veja, quando nós percebemos as coisas mundanas, nós nos relacionamos imediatamente, né, por meio das nossas capacidades perceptivas. Relativamente ao outro, tem uma mediação. Porque, pensem bem, e aí, entrando um pouquinho mais na resposta do Russell, o que eu verdadeiramente percebo do outro? O que eu percebi da Regina quando ela falou aqui? Eu percebi a face dela, percebi a voz da Regina, percebi os seus gestos, eu percebi a corporalidade da Regina. Falei aqui com o Daniel, mais uma hora, o que eu percebi do Daniel? A corporalidade do Daniel. Na corporalidade das pessoas, há algo que me faz dar um passo além. Que algo é esse? A corporalidade é expressiva. Então, olha aí, o Daniel mexendo a cabeça, ele está exprimindo algo, está dizendo que concorda. Não é isso. Quando nós estamos ouvindo, né? Fazemos assim, gostamos, tal, nós rimos, tudo isso é expressão. Expressão do quê? Do nosso vivenciar subjetivo. Essa é a mediação que nos permite reconhecer o outro como outro, via corporalidade. Por quê? Porque eu tenho uma experiência de mim mesmo como um corpo. Eu me exprimo nas minhas ações. Eu percebo um outro corpo. Ocorre uma transferência analógica. É passivo, tá? Isso não é um raciocínio. Isso ocorre passivamente em mim. Transferência analógica de modo que eu vejo aquele outro corpo como expressão de um outro eu. É complicado, né, perceber os outros, segundo o Russell, né? Mas é um pouco esse o caminho da constituição transcendental do outro, tá, gente? Isso, quando a gente está na atitude natural, não tem nada disso, simplesmente reconhecemos outras pessoas e conversamos, tal. Esse é um problema filosófico. Aí o filósofo põe a questão: como eu reconheço que o outro é um outro? E aí vem essa resposta, separando em várias etapas, acentuando vários aspectos de algo que no nosso cotidiano é imediato, tá? Isso é imediato. O Russo não está dizendo que a gente para e fica pensando, não é nada disso, né? Reconhecemos os outros imediatamente. Mas se formos filosofar sobre isso transcendentalmente, temos que reconhecer quais são as etapas constitutivas. E são essas as etapas, né? Eu reconheço a mim mesmo como um corpo, coisa no mundo que exprime a minha egoidade. Eu vejo um outro corpo, o corpo de um outro. Há uma transferência analógica que põe naquele corpo um outro eu, mas eu não acesso a egoidade do outro. Eu nunca vou saber o que é verdadeiramente ser Regina, ser Daniel, ser Leonardo. Há um excesso, um escape da alteridade em relação ao eu. Aí não se reduz a um objeto, né? O outro eu tem uma consistência que escapa ao eu constituinte. É uma relação até mesmo um caráter bonito aí na descrição do Russell, né? Porque é algo de irredutível no outro. Né? Então, para também não me estender muito, eu destacaria esses aspectos, tá, Regina? Sobre a intersubjetividade. E aí,
eu reconheceria o outro, isso marcaria uma relação intersubjetiva do nível mais básico. É isso, você está andando na rua e vê alguém, e vê que esse alguém é uma pessoa, é só isso. É toda essa complicação para você reconhecer alguém como alguém. Obrigado pela resposta, professor. Tem mais alguma pergunta? Eu ia só agradecer a explicação, mas não vou puxar mais, não, porque eu queria saber também de que medida o outro serve para eu reconhecer como eu. Pode puxar sim, né? Ninguém está perguntando, então pode, pode estender. É isso mesmo, você notou algo que o Russell reconhece também. Esse seria um primeiro momento da constituição da alteridade. Depois, um segundo passo é justamente isso. Se eu reconheço o outro como outro eu, bom, o que é um eu? Um eu tem um campo de experiências que faz sentido conforme as suas sínteses perceptivas vão ocorrendo. É isso que eu vivencio assim. Se Regina é um outro eu, então ela também tem um campo de experiência que vai sendo sintetizado conforme a temporalidade da sua vivência. Nesse campo da Regina, eu apareço como outro. Eu sou o outro dela. Eu sou o outro do Daniel. Daniel é o outro para mim. É isso mesmo. Então, ocorre uma, o Russell usa a expressão, equiparação objetivante. Nós nos objetivamos uns aos outros, Regina e colegas. Eu percebo a Regina como um eu, como um outro, ela me percebe como um outro. E nós nos equiparamos como semelhantes. Essa ideia é importante. Agora, veja, eu não consigo sozinho, eu vou me colocar como um semelhante, essa questão não faz nem sentido. Eu preciso do outro para que a constituição transcendental chegue nesse nível. É o outro que vai me objetivar, que vai me colocar como um igual. Eu não posso fazer isso sozinho. Então, você fez muito bem de continuar a sua pergunta, porque aí aparece claramente que o eu está submetido ao outro também. Não é o eu cartesiano superpoderoso que vai atribuir o selo da certeza a tudo, não. Esse eu é caracterizado como semelhante porque ele está em relação com outros eus, num campo intersubjetivo. Tá? É isso mesmo, você lembrou de algo notável que o Russell não esquece, não. E traz isso para a teoria dele e já com isso vai mostrando que não é bem aquele cartesianismo clássico, né? Já tem elementos muito mais interessantes, muito mais ricos. Mais algum comentário, Regina? Não, já deu pano para manga, pode. Isso vai render muitas leituras ainda. Agradeço demais a sua explicação e a sua contribuição aqui. Eu queria fazer uma pergunta também, mas antes de lembrar o nosso público que sortearemos 2 livros até o final do nosso programa hoje. Né? Então, eu queria, continuando um pouco a pergunta da Regina, a relação. O Husserl vai colocar essas apreciações que ele faz sobre o outro quando ele vai falar sobre a ética? Existe. Como é que ele constrói a ética nele, baseada nessa, vamos falar assim, fenomenalidade do. Essa questão é muito interessante, Leonardo, do ponto de vista husserliano, porque nós vemos que nos artigos em que o Husserl
desenvolve uma concepção madura de ética, e tem um curso também dado nos anos 20, que é bastante estudado, tem alguns textos anteriores, são considerados uma primeira fase da ética husserliana, interessantes também, mas muito diferentes, né? Nesses textos ditos maduros, essas questões, talvez de fundo existencial, surjam mais claramente. E o que eu chamo a atenção é que o Husserl desenvolve, um primeiro momento, considerações que seriam autoéticas. Autoéticas no sentido de que nós agimos em busca de fins que valoramos, fins que julgamos um bem. E vamos buscar satisfação atingindo o bem. Por vezes isso não ocorre, ocorre a decepção, e nós temos que rever o fim ou o meio. E aí começamos a refletir racionalmente e normatizar a nossa própria liberdade. Veja, esse sistema, que seria pelo menos um sistema protoético, ele funciona do eu consigo mesmo. É interessante, o Husserl apresenta assim nos artigos. Primeiro, uma reflexão de si para si, como uma busca pelo melhor, usando os recursos desse circuito que é espontâneo em nós. Nós valoramos o tempo todo, valoramos e buscamos satisfação por aquilo que tomamos como um bem. Então, esse é o primeiro momento, é curioso, o Husserl apresenta isso. Mas é claro que, a maior parte do nosso tempo, as nossas ações vão ter outras pessoas implicadas. Seja na sua fonte, na sua finalidade, em consequências possíveis. Então, esse circuito de valorar algo, tomar como um fim, tomar como um bem que deve ser alcançado, e encontrar ou não a satisfação, isso deve levar o que os outros querem também. Isso deve levar a reflexões sobre acordos e desacordos. Então, eu diria isso, eu chamaria atenção para esse dado curioso, que na exposição do Husserl, essa espécie de autoética surge um pouco antes da reflexão coletiva. É claro, né, o Husserl está analisando as camadas de constituição, então isso se entende, né? Não que seja assim na experiência concreta. Na experiência concreta, nós somos crianças e aprendemos a lidar com os outros o tempo todo. Depois é que vamos ganhar autonomia, né? Mas na exposição do Husserl é um pouco diferente o caminho. Mas sim, ele vai reconhecer e dar centralidade à relação com o outro nesse circuito. Eu e aqui os meus colegas. Eu e as pessoas nessa situação. Nós buscamos o que tomamos por um bem. Nós buscamos satisfação com esse fim que valoramos. Será que podemos conseguir todos juntos satisfação? Ou para alguns conseguirem satisfação, outros não vão ter que se decepcionar? Aí entra nas questões clássicas éticas mesmo. E a solução é refletir criticamente segundo as características das situações, Leonardo. Não tem muito como escapar disso. Mas então, sim, o Husserl toca nesses pontos. Perfeito, obrigado pela explicação. Então, vamos passar para o Luca, né, Luca? Se tiver mais pessoas, alguma pergunta, então a gente já passa para o terceiro. E vamos pedir para o Marcos e o Daniel assistir um pouquinho aí esse finalzinho, se não se importarem, e aí a gente fecha o programa. Beleza, vamos passar para o sorteio, então. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vou abrir aqui. Então, vocês estão vendo uma página do Word, certo? Eu vou colocar números aqui, começando no 1, né, de pessoas que estão agora presentes aqui na reunião. E então, vamos lá.
o Christian Frazeir vai ficar com o número 1, a Doralice com o número 2, o Edgardo com o número 3, Gustavo Viana vai ficar com o número 4, João Vitor Naylor, número 5, Luiz Alemar, número 6, Maria das Graças Braga, número 7, Moisés Campos, número 8, Regina Dolabella, número 9, Rita de Cássia Barbosa, número 10, Rita de Cássia Gonçalves, número 11, Rosângela Matos, número 12, e Sandra Oliveira, número 13. Agora, abrindo aqui esse site, a gente vai sortear um número de 1 a 13, e o primeiro sorteio vai ser o livro do Jacinto. Então, vamos clicar aqui em sortear. Número 2. Vamos ver quem ganhou. A Doralice Pereira, então, Eba! foi sorteada com o livro do Jacinto. Parabéns, Doralice. Obrigada, Lucas. Por nada. Aí, Doralice, aí. Daile! Aí, valeu a pena aguentar essa chatice, olha só. Não é chatice, professor. Tô brincando. Aliás, podia incluir o livro dele, né, nesse sorteio, não ia fazer mal nem um pouco. Olha aí, hein? Olha a dica aí, Leonardo. Aí, tá aí a dica, Marcos. Ficou a dica aí. Tudo bem, então. Vamos passar agora para o segundo sorteio. Eu vou colocar de novo os números na ordem alfabética. Então, tirando a Doralice. Começando com o Christian, número 1. Edgardo, número 2. Gustavo Viana, número 3. João Vitor Naylor, número 4. Luiz Alemar, número 5. Maria das Graças Braga, número 6. Moisés Campos, número 7. Regina Dolabella, número 8. Rita de Cássia Barbosa, número 9. Rita de Cássia Gonçalves, número 10. Rosângela Matos, número 11. E Sandra Oliveira, número 12. Agora eu vou recarregar aqui a página e a gente vai fazer um sorteio de um número entre 1 e 12. Dessa vez vai ser sobre o livro do Dilip. Então vamos sortear. Deu o número 3. Olha só que coincidência. 2 e o 3, um seguido do outro. Que foi para o Gustavo Viana Machado. Então, parabéns, Gustavo. Aí, Gustavo, parabéns. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Rosângela, meu nome não está aí. Por quê? Tá sim, Rosângela. Ele foi aqui como... Oh, não pode ter marmelada, não. E no segundo sorteio, número 11. Ih, Rosângela, que pena, hein, Rosângela? Eu estava aí. Então, parabéns aí para os ganhadores, né? E fechamos nosso programa aí, agradecemos mais uma vez, Marcos, Daniel, essas luzes aí fenomenológicas, para a gente se abrir aí para uma realidade, né? Eu acho que a fenomenologia ela nos convida a sair desse ensimismamento, né? Desse solipsismo, que é o nosso pensamento, a gente pensar, aí você está lá, enviou uma mensagem do Zap para alguém, e não respondeu porque não quis, está com raiva de mim, e tudo, e a pessoa nem, aquilo é tudo dentro de mim, né? É só o meu pensamento, né? Então, assim, hoje em dia nós estamos muito convidados a ficar no pensamento, a tecnologia nos afasta da realidade, do contato com a realidade, né? E aí a gente vai longe. Então, assim, fica esse recado aí que o Marcos traz para nós, né? É fenomenal. Tem algo a nos dizer, tem uma resposta aí, que o mundo existe, né? Que as coisas falam, e o outro também fala, e às vezes é alguma coisa que pode até completar e nos libertar da escravidão do pensamento, né? Então é isso aí, muito obrigado, um abraço a todos. Não sei se o Marcos quer dar uma última palavrinha, Daniel. Só agradecer a todos, foi uma noite muito prazerosa, pessoal, e fiquem à vontade se vocês quiserem
me escrever para tirar dúvidas, basta escrever por e-mail, é sacrine@usp.br. Será um prazer conversar com vocês. Agradecer também aí a oportunidade, o convite e é isso, né? Boa noite para todos aí. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigado ao Boa noite. Lucas. Gratidão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por mais uma noite aí. Valeu. Tchau, tchau.